A gente começa indo ao vivo até Brasília com a Tainá Falcão, que esteve na comemoração petista. Boa noite, Tainá, conta pra gente. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite, né, já. Olha, Felipe, muito do que você disse, né, o que a gente viu lá foi essa comemoração de 43 anos do PT, uma festa com muita bebida, muita comida, né, com muitos parlamentares, personagens importantes ali da cena política do Partido dos Trabalhadores e alguns ministros, 4, né? Nós vimos o Luiz Marinho do Trabalho, estava lá o Paulo Pimenta da Secom e os dois mais assediados, né, que não conseguiram manter muitas conversas porque a todo momento eram interrompidos por gente que queria abraçar ou tirar foto. O Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, foi o que chegou mais cedo, até conversei rapidamente com ele quando ele chegou, porque tinha muita gente acessando o ministro Padilha. Ele falou, olha, vou sair daqui e vou para uma reunião ainda. E o Haddad, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou um pouco depois, por volta das 10 horas da noite. Perguntei se ele estava até aquela hora em reunião e sim, o assessor dele me falou, agenda puxada, estava em reunião até agora. Reunião que começou às 8 horas da manhã com o secretariado, né? Uma semana muito importante para o ministro da Fazenda, já que tem reunião amanhã, né, do Conselho Monetário para conversar com o Roberto Campos Neto no meio dessa briga de Lula e Campos Neto. Bom, para além disso, Felipe, a gente traz também a informação. Você falou aí dos convites. Sim, todos os parlamentares fizeram questão de deixar isso claro. Olha, a gente precisou pagar pelo convite. Todo mundo que está aqui pagou R$500, R$5.000, 10 ou R$20.000. Procurei saber quem pagou R$20.000 ou quantas cotas de R$20.000. Ainda falaram, não, a gente está contabilizando. O que tem de momento de valor é que pode chegar a R$1 milhão a arrecadação com essa festa. Felipe. Muito obrigado, Tainá, pelas informações. Joel, quer destacar algo desse evento? Felipe, você lançou a pergunta sobre se teria algum conflito entre o que o Lula diz. Eu, sinceramente, não vejo, porque é um partido fazendo um evento de levantar fundos, um fundraising, fazendo um jantar. Quem quiser ir ao jantar, paga. Esse jantar, evidentemente, deve ter dado lucro para o partido, inclusive. Então, eu, sinceramente, não vejo grandes problemas aí. Hélio, você vê algum problema? Não sei se deu lucro não, vamos ver. Vamos ver. Quero ver essa conta aí, Joel. Não sei quantos pagaram 20 mil, né? Talvez. Acho que foi só o ministro e o outro lá. Eu acho que tem dois pontos que a gente pode levantar, Felipe. O primeiro é que partido político no Brasil é um dos grandes negócios. Você controlar um partido no Brasil te dá poder e te dá dinheiro. De algumas décadas para cá, né, ou poucas décadas para cá, você passou a ter cada vez mais dinheiro fluindo do Tesouro Nacional, né, público, para partidos, via fundo partidário. E o fundo partidário vai para esse tipo de coisa aí que a gente fica horrorizado. O outro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar é essa prática do PT, eu não sei como é que está hoje em dia, né, Felipe, mas historicamente a base de funcionários públicos sempre foi um grande contribuidor. Filiados, funcionários públicos, sempre foram grandes contribuidores do PT, pagando dízimo, uma parte do salário. Eu acho que isso é um pouco de um conflito de interesse. Né? Um cara que é funcionário público, o PT, gosta de aumento de salário de funcionários públicos, está falando nisso agora, e eles contribuem com o partido. Então, essas duas coisas eu acho que a gente poderia botar na mesa. Raquel, o PT está festivo, acabou de chegar ao poder. Natural que haja um evento desse porte? Felipe, acho que difícil avaliar isso, né? Precisa entender direito de onde saiu o dinheiro, se foi do fundo eleitoral, se foi do fundo partidário, se é dinheiro público que está bancando isso, se vai ser pago. Foi dinheiro público, mas aí vai ser pago com a arrecadação dos próprios convites. Exatamente de onde saiu esse recurso para bancar tudo isso? Entre as finalidades do fundo eleitoral, você tem várias. E as atividades do partido estão incluídas entre elas, mas... Enfim, eu acho que esse tipo de comemoração não seria exatamente a finalidade que a gente espera para o dinheiro público. Agora, não sabemos, né? Como disse o Joel, pode ser que seja, isso vai ser tirado ali do dinheiro dos convites e aí você paga isso e aí todo mundo comemora da maneira que entender, da forma que quiser. Existe um pouco essa prática, né, de você Você cobrar convite, entrada para ter acesso a determinadas autoridades públicas
isso acontece muito até no setor privado. Você tem várias... O lead do João Dória fazia muito isso, né? Você tinha... ele convidava autoridades do setor público, cobrava ingressos, cobrava convites, as pessoas eram sócias e fazia essa relação. Agora, como o PT é governo, muita gente tem interesse em conversar com o ministro, participar de um debate com ele. É lícito, mas até que ponto a autoridade pública tem que estar ali para conversar com quem pagou um convite e não com toda a sociedade? São vários pontos de interrogação que eu acho que não tem nada ilegal, mas que são pontos de interrogação morais para a gente discutir e refletir. Claro, a gente tinha a repórter Tainá trazendo informações sobre esse evento, com todos os detalhes. E, Joel, você acredita que os partidos deveriam se financiar com doações de simpatizantes e eventos para arrecadar fundos daqueles que realmente defendem as pautas do partido? Seria o ideal, em vez até, eventualmente, dos fundos públicos? Isso deveria ser casado? Como é que você avalia? Eu penso o seguinte, Felipe, o Brasil, até, se eu não me engano, a eleição de 2014, vivia uma situação muito disfuncional, na qual grandes empresas, na prática, bancavam as campanhas dos partidos, eram campanhas caríssimas, num dinheiro que grandes empresas, muitas vezes, davam para vários partidos. Então, até uma ideia de adesão partidária ideológica não tinha. A empresa estava, mais ou menos, cobrindo as apostas dela no balcão dos partidos brasileiros para as eleições. Isso acabou quando o Supremo decidiu que não pode financiamento de empresas para os partidos. Podem doações individuais e o financiamento público. O que aconteceu, que eu acho que foi o erro, eu não acho que foi errado proibir o financiamento de empresas, acho que está correto. O indivíduo, sim, deveria poder contribuir até um limite, que hoje em dia está distorcido, porque o indivíduo rico pode contribuir muito, mas muito mais do que um indivíduo de meios mais modestos, então isso deveria ser visto, mas eu acredito, sim, que os indivíduos deveriam poder, e acredito também que para dar algum grau de igualdade, para dar algum grau de chance para um partido que não tenha filiados muito ricos ou filiados dispostos a pagar, que haja sim algum financiamento público. Mas houve um grande erro aí. Quando você proibiu o financiamento privado das empresas, num primeiro momento as campanhas ficaram mais baratas, esse era o grande objetivo, na verdade, só que num segundo momento criaram e expandiram o fundão eleitoral. De forma que, hoje em dia, com o dinheiro público, a gente já voltou basicamente à situação totalmente disfuncional e bilionária que vigorava quando as empresas estavam pagando pelas campanhas. Isso eu acho uma distorção. O que a gente está vivendo hoje em dia é um mundo no qual fazer campanha se tornou uma atividade cada vez mais barata. Hoje em dia não se precisa mais dos mesmos recursos de antigamente. A gente está vivendo uma situação na qual o país passa por uma crise fiscal. E que, portanto, não sobra recursos para doar e para dar por aí. Portanto, o que a gente deveria estar vendo sim, partidos políticos financiados em parte por doações individuais e por parte financiamento público, mas esse financiamento público não deveria estar crescendo, deveria estar idealmente diminuindo de valor. Não é o que a gente assistiu nos últimos anos. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa proibição do financiamento privado de campanha e sobre o início do financiamento público. É evidente que da maneira como estava sendo feito, o financiamento privado, ele era praticamente uma compra de voto dos parlamentares, mesmo que era feito por dentro, né, o que não era caixa 2. As apurações de corrupção mostraram isso muito claramente nas planilhas dos empresários corruptores, eles contabilizavam isso. Mas será que a distorção do sistema significa que ele estava incorreto? Ou era a falta de transparência, o jeito com que os empresários e os políticos usavam isso? Porque aí você simplesmente acaba com o financiamento de campanha por meio das empresas, que é feito em outros países do mundo. Por exemplo, não sei, acho que os Estados Unidos. Estados Unidos sim tem alguma restrição ali muito pro forma que acabou permitindo Você pega e dá total transparência a atividades, você estabelece critérios, limites e parte para um financiamento via dinheiro público, dinheiro do cidadão, que aí vai sair desde do mais rico ao mais pobre para financiar a campanha. Eu acho que assim, a resposta ficou muito pior do que era o problema. O ponto é o seguinte, Raquel, a campanha política ela é similar a uma guerra armamentista. Né? A uma corrida armamentista, na qual, se você ganha, o seu investimento valeu. Agora, se você investiu muito, mas não ganhou, perdeu a eleição, não valeu de nada. E competições desse tipo, elas têm uma característica, não tem limite para o quanto
vão estar dispostos e precisando investir em cada um dos lados. Então, se eu tenho R$1 bilhão, isso é muito dinheiro? Olha, se o outro lado tem 100 milhões, isso é muito dinheiro. Se o outro lado tem 10 bilhões, isso não é nada e você vai ter que chegar no 10 bilhões também. Dada essa característica, a gente estava vivendo uma situação na qual cada vez mais recursos da sociedade brasileira estavam indo para financiar campanhas políticas. Num primeiro momento, depois da proibição do financiamento privado, de fato as campanhas baratearam muito. E do meu ponto de vista, ver que as campanhas estão mais baratas é um grande ganho para a sociedade brasileira. É menos dinheiro. Campanha política, campanha eleitoral serve grandes objetivos sociais do Brasil? Não. Ela serve ali para alguém ganhar ou perder uma corrida, mas ela não serve necessidades do povo brasileiro. Então, menos recursos sendo desviados para isso era um ganho. Qual foi o erro? O erro foi expandiram esse fundão eleitoral aí de forma que hoje em dia nem precisa mais de financiamento empresarial, porque os maiores partidos, pelo menos, nadam em dinheiro. E por que eu acho importante ter, sim, algum financiamento público? Porque a gente sabe que os partidos podem ter bases muito diferentes. A gente sabe que um partido pode ter base de empresários, cidadãos urbanos, classe média, que está disposta a pagar, e outro pode ter uma base eleitoral, trabalhadores, desempregados, base da pirâmide, que não podem pagar. É justo deixar que os mais ricos tenham muito mais poder e influência política, e já terão de qualquer jeito, mas ainda mais poder e influência política do que os mais pobres. Pra mim é a Por mesma isso eu lógica. considero que é preciso, sim, que tenha um fundo partidário, que tem alguma faixa dele que seja igualitária para os partidos e outra de acordo com a representação do Congresso. O meu problema está nos valores de hoje em dia. A gente precisa colocar a Clarissa Oliveira na roda aqui do nosso debate, mas o Hélio quer fazer um comentário ainda. E só para deixar claro, esse programa é assim, a gente sai da notícia sobre a festa do partido governante com bebidas à vontade para discutir temas de fundo num debate profundo aqui sobre financiamento partidário. Diga aí. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter algum nível de democratização da campanha. E eu acho que, historicamente, a gente fez isso através do horário eleitoral gratuito, né? Então, acho que já tem uma exposição democrática, vamos dizer assim, para todo mundo. Agora, o problema que foi criado com o fundo partidário, na minha opinião, é que você, tentando democratizar ainda mais a eleição, você entregou todos esses recursos para o cacique do partido. E aí esse cacique do partido escolhe as pessoas que ele quer pessoalmente. Você centralizou o poder no cacique. Você tornou menos democrático. A tua intenção, a intenção do legislador era que fosse maior democratização da eleição. Você conseguiu justamente o contrário. Agora, o cacique escolhe as pessoas. A doação privada vai para o cacique também. A doação privada vai para o privado doa para aquele candidato que ele quer. Não. Na campanha, tudo bem, na campanha, mas a doação partidária... Não, mas geralmente ele faz na campanha, né? Sim, mas não necessariamente. O financiamento público tem um pouco disso do que o Hélio falou, está tudo concentrado no cacique, é ele que vai definir quem são os... Algumas regras, né? Tem regras de mulheres, tem regras, enfim, de uso dos recursos. Que não são cumpridas, né? Que aí você vai, distorce ali, verdade, tem distorce que aqui. Mas é um pouco da lógica do sindicato. Por que tem que ter uma contribuição obrigatória? Por que os partidos não têm que convencer empresas e pessoas que eles merecem aquele apoio? Perfeito. E aí convencer os seus simpatizantes a fazer a doação? Por que nós, contribuintes, somos obrigados a colocar o nosso dinheiro no PL, no Republicanos, no PT, no PSDB, se a gente não tem a menor... Você acha, Raquel, justo? Vamos voltar para essa discussão aqui na rodada, mas a Clarissa Oliveira não falou nenhuma vez ainda, está doida para comentar. Ela chega com a gente direto do estúdio da CNN em Brasília. Boa noite, Clarissa. Bem-vinda mais uma vez ao nosso Arena. Boa noite, pessoal. Olha, eu tô aqui meio ansiosa, eu confesso para vocês, porque eu estava nessa festa do PT ontem também, estava lá com a Tainá. E eu acho que, assim, tem um ponto que vale muito a pena a gente destacar em relação a esse assunto, eu acho que o Hélio entrou um pouquinho nisso. Primeiro, a arrecadação de recursos para o caixa partidário na relação com os filiados e representantes da legenda é uma coisa absolutamente tradicional dentro do PT. Isso é muito comum, já vem sendo feito há muito tempo pelo partido. Todos os filiados têm obrigação de contribuir de alguma forma com o caixa partidário pelas regras estatutárias. Todos os ocupantes de cargos públicos pagam, sim, um dízimo para o partido, que não é necessariamente um valor pequeno. Eu confesso que agora eu não vou lembrar de cabeça quanto que era, mas houve muitos momentos em que, inclusive, teve uma discussão a respeito disso, de como o PT estava utilizando esse dízimo
para colocar ali no caixa partidário, inclusive recursos que ajudavam a cobrir aquele buraco de dívidas deixadas no período do mensalão e assim por diante. Eu tive a oportunidade de participar de um outro encontro desse tipo, organizado pelo PT, muitos anos atrás, se eu não me engano, ainda durante o último governo Lula, o segundo governo Lula. Me chama a atenção um ponto, assim, teve uma mudança no perfil do evento, um evento bem diferente, principalmente os valores de arrecadação. Antigamente eram convites com valores menores, não havia aí essas doações com valor de até R$20 mil. Eu conversei ali com algumas fontes dentro do PT ontem para tentar entender o que estava entrando no caixa. E aí, qual era o perfil dos convidados ali que estavam arcando com essas doações no valor de R$20 mil, por exemplo. Em geral, eram empresários que têm boa relação com o partido, foi o que me passaram. Os filiados, os funcionários ali faziam contribuições menores. Nessa semana ainda, o próprio Lula, não sei se vocês se lembram, durante o evento do qual ele participou, sobre a comemoração do aniversário do PT, também fez uma doação durante o evento e pediu que os filiados contribuíssem com a legenda. Esse dinheiro serve para inúmeras coisas quando ele é arrecadado. Um exemplo que eu citei para vocês, pagamento de dívidas que eventualmente o partido tenha que sanar. Isso às vezes tem questões até obrigações resultantes de eleições. Mantém um caixa, uma reserva. O PT agora também está querendo fazer um movimento grande ali, até imobiliário, né? Dizendo, eles estão falando, uma informação que até acho que nem circulou ainda, que me passaram, o partido deve entregar o prédio que ele ocupa no centro da cidade de São Paulo, ali na Rua Silveira Martins, vai transferir grande parte da sua sede mesmo aqui para Brasília, para a sede nacional aqui em Brasília, aproveitando que o governo está aqui. Isso é uma prática, assim, muito convencional e muito tradicional dentro do PT. E os filiados, de fato, fazem essas contribuições. Agora, daí, acho que a gente tem que separar o que é o dinheiro que o próprio partido arrecada, que eu acho legítimo. Eu acho, assim, é direito do partido pedir aos seus filiados que ajudem a financiar a legenda. E isso tem que ser uma coisa diferente do que é o fundo eleitoral, por exemplo. Agora, o fundo partidário é uma coisa separada, ajuda a financiar a estrutura partidária. O fundo eleitoral tem que bancar eleições. Então, é importante que tenha uma transparência, que o PT preste contas de tudo que está sendo feito com seus recursos, desde que eles tenham origem de recursos públicos. Acho que o partido, a iniciativa do partido de arrecadar dinheiro para financiar o seu funcionamento e mobilizar a sua militância, eu acho que é legítimo, eu não vejo um problema nisso. Obrigado, Clarissa. Joel, queria comentar, diga. Primeiro, comentar sobre a realização da festa, que a Clarissa estava comentando tão bem. De fato, o uso do fundo partidário ele pode ser usado para fazer eventos como esse e não tem nada de errado nos filiados quererem contribuir. O filiado pode ser funcionário privado, da iniciativa privada, ou pode ser funcionário público. O dinheiro do seu salário é seu. Você pode gastar ele como você preferir, inclusive financiando um partido que você admira, que você adere. Agora, a pergunta que eu lanço é: alguém consideraria justo que um partido que represente bilionários tenha recursos quase restritos de campanha à sua disposição e outro que represente pessoas pobres, trabalhadores, que ganham salário mínimo, desempregados, não tenha quase nada? É para corrigir esse tipo de situação injusta que existem ferramentas como, por exemplo, o fundo partidário para manter a estrutura dos partidos e, na hora de garantir o acontecimento das campanhas, o fundo eleitoral. O problema todo está nos montantes. A gente está vendo bilhões e bilhões de reais indo para isso num momento em que nada justifica. A gente, pelo contrário, a internet reduziu as necessidades de gasto. Isso sim merece ser discutido. Agora, tem também a situação, que eu não sei se é hoje praticada, mas obrigar um filiado que seja funcionário público a contribuir com uma parcela X do salário dele. Isso já é uma outra coisa, não é voluntário. Existe aí uma compulsão. Qualquer jeito. Se o cara, se eu entendo, se o funcionário público é concursado, ele é livre para usar o salário dele como ele quiser, né? Concordo se for comissionado. Daí fica algo próximo de uma rachadinha, se for um comissionado. Você força ele, se você não pagar, você perde o seu cargo aqui. Isso daí realmente é uma prática questionável. Agora, um concursado eu não vejo problema.
Diante dos escândalos de rachadinha na família Bolsonaro, muitos bolsonaristas alegavam que o PT tinha essa previsão estatutária e tal. É óbvio que há nuances aí a serem colocadas num debate mais profundo, mas só para lembrar que isso acontecia. Porque se você condiciona uma nomeação àquilo que muitas vezes se chama de devolução, mas que não é uma devolução, é um repasse. Porque aquele dinheiro não pertence originalmente a quem nomeou. Né? Então é um repasse do salário. Aí você tem uma questão moral que vale a pena discutir. Tem várias outras questões também, por exemplo, em relação ao fundo partidário. A gente viu nas últimas campanhas candidatos que estavam sendo sustentados com salário vindo do partido por ocuparem o cargo, por exemplo, de presidente de honra do partido. Teve o caso do Lula, teve o caso do Ciro Gomes, teve o caso do próprio Sérgio Moro, pessoas recebendo mais de 20 mil reais. O Moro até, quando veio a notícia sobre ele falou, o Lula recebe mais, porque eu acho que o Lula era 27, o Moro era 22, uma coisa assim. Teve uma discussão nesse sentido. Mas qual é o valor que deve realmente ser pago? Qual é o critério? Qual é a atividade que o político, o partidário, realmente precisa desempenhar, a prestação de contas dele para justificar o recebimento daquele salário que tem origem nos cofres públicos? Então é dinheiro do contribuinte, é dinheiro dos pagadores de impostos. Como isso é manipulado dentro do partido para agradar aos seus dirigentes. É preciso haver transparência sobre isso. Em relação ao fundo eleitoral, o fundo eleitoral era de 1 bilhão e 700 milhões de reais. No governo Bolsonaro aumentou para 2 bilhões de reais num primeiro momento. Já houve críticas, mas mesmo assim aumentou. Depois houve todo um movimento parlamentar para elevar até 5,6 bilhões de reais. Aí o Bolsonaro sentiu o desgaste, porque a pressão na opinião pública foi muito grande contra. Ele vetou inicialmente, mas aumentando para 2,1 bilhões de reais, enquanto os seus líderes no Congresso negociavam um aumento menor. Ele fez uma jogada ali para posar de quem estava vetando, mas os seus próprios aliados estavam negociando um valor. No final das contas, passando pelas comissões, se queimou uma gordura e se aprovou um fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Então, praticamente 5 bilhões de reais para ser gasto em campanha. E a gente sabe, porque a gente analisa aqui toda a eleição, que tem um monte de mentira em campanha, um monte de sujeira no sentido propriamente dito da sujeira na rua, etc. Quer dizer, é necessário realmente todo esse dinheiro para financiar campanhas? E eles colocam o nome pomposo de Fundo de Financiamento da Democracia. Também faltam critérios aí devidamente definidos. Então, há muitas discussões dentro desse campo. Se alguém quiser apontar algum último arremate, eu passo a palavra, senão vamos em frente.